Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nova temporada do Pode Passar, o podcast da Passeio. E hoje eu estou com um convidado aqui para lá de especial, o professor André, que é um professor de literatura. Professor André, eu não vou nem apresentar o senhor. Por favor, o senhor se apresente. Oi, Rafa. Tudo bom? E aí, galera? Tudo jóia? Bom estar aqui com você, bom estar com a Passeio, bom estar com todos que estão nos assistindo nesse podcast maravilhoso. O professor André Luiz, fazendo arte, contando histórias aqui com vocês, pra gente trocar umas ideias, né, Rafa? Trocar ideias, é sempre bom trocar ideias com o professor André. O professor André é meu amigo há muitos anos, tá? É verdade. E aí, desde o tempo que eu tinha cabelo, então tem muitos anos, realmente. Então a gente tá nessa jornada aí, nada melhor do que trazer alguém extremamente experiente na preparação para vestibular e para Enem, para bater um papo aí. Como você vai se preparar nesse Enem 2024. Tem muita gente que no início do ano não sabe bem o que fazer, né, André? Fica perdido, o que é que eu vou fazer, para onde é que eu vou, o que é que eu estudo, como é que eu começo. Então, fica muito aquela dúvida, eu vou, por onde eu estudo? Começo por onde? Mas o que é que eu tenho que estudar? E como é que eu faço? Como é que eu ataco uma prova? Como é que eu vou fazer as questões? Então, todos esses detalhes envolvem a preparação, que às vezes a pessoa acha que é volume, que é quantidade de estudo, quanto mais horas, nem sempre mais horas significa maior rendimento, às vezes menos é mais, quando menos é mais, assim, você detecta de maneira inteligente o que você tem que estudar, quando você faz esse diagnóstico mais preciso, fica muito mais simples, a jornada é longa, mas ela é mais dinâmica, estratégica, você consegue evoluir de maneira mais simples. Você está nesse ramo aí há mais tempo que eu, não vou entregar idades, tá? Mas você está um pouco mais tempo que eu, sabe disso melhor que ninguém. Como diz o pessoal aqui, deixa abaixo. Sou André sempre situado nas gírias jovens, eu não tenho a menor ideia do que ele está falando, mas é isso aí. Vamos pensar assim, que sempre mais uma questão, tá? Entendi. Sempre mais uma questão. Entendi, tô entendendo. Pra gente fazer, pra você responder. Rafa é meu parceiro já há muito tempo, e houve uma época em que Rafa me acompanhou, na época que eu fiz uma rápida consultoria em uma escola, né, aqui no estado que nós moramos, aqui no Nordeste, e aquela experiência de consultoria, de organização de aulas, da elaboração de horários, etc., aquilo me fez ter uma visão assim, muito, muito curiosa sobre como você pode organizar o seu estudo. Acho que o primeiro passo, além de você seguir aquilo que a nossa plataforma tem, porque a nossa plataforma tem uma pegada muito especial para organizar os seus estudos. Mas antes de tudo, você precisa entender como é a sua caminhada, né? Quem é você? Que tipo de vida você leva? Né? Em cima disso, você pode se organizar melhor. Por exemplo, você é uma pessoa que trabalha? Sim. Né, Rafa? Tem todo o... Não é verdade? Você tem todo... Nem todos somos, nós não somos iguais, obviamente, isso é um pouco óbvio. Não é? E as rotinas muito menos. Com certeza. Às vezes você tem família, você trabalha, você é casado, você tem filho, você está sozinho. Tem gente que tem o privilégio de só estudar, mas tem gente que infelizmente precisa, além de tudo, se sustentar, então acaba tendo que trabalhar. E muitos desses acabam tendo a conclusão equivocada, e eu trabalho, eu não tenho tempo para passar. Na verdade, você tem que organizar de tal maneira. A gente não vai ser demagogo, dizer que é a mesma coisa de uma pessoa que só estuda. Mas é possível. Você tem que se organizar, o esforço a mais, e certamente lá no final vale a pena. Mas prossiga, estava contando a história da sua experiência aí como consultor. Então, na época, o que é que eu percebi? Esse espectro. Então, o primeiro entendimento que eu criei na minha mente é: você precisa saber como é a tua vida. Tá? O que é que você faz, quais são os seus compromissos, se você trabalha, se você tem família, se você tem... inclusive, não somente, vamos pensar assim, não somente as suas atribuições, como também, por exemplo, algo que a gente sempre releva, Rafinha, que é a sua questão biológica. Porque o nosso metabolismo tem um sistema interno de maior concentração, de menor concentração, de maior produtividade, de menor produtividade, e isso pode dar uma boa diferença no momento de você poder absorver os seus conteúdos. Respeitar o ritmo, né? Cada um tem seu ritmo. Cada um tem o seu ritmo. Sim. Por exemplo, vou falar de alguns alunos que estudavam pela manhã. Certo. Alunos que estudam pela manhã, eles não têm condições de estudarem pela manhã.
Por quê? Porque a concentração deles, o metabolismo é muito lento. Sim. Esse adolescente, esse estudante está despertando melhor, por exemplo, de meio-dia para a tarde. Sim. Já outros não, que são tomados de um sono agônico. Quando? No período da tarde. Então, há um conjunto de variações que, com certeza, devem ser levadas em consideração, mas que a gente sempre despreza. Sim, perfeito. Não é? Perfeito, A gente perfeito. sempre despreza. E é um ponto, André, que essa nossa... Eu fiz o ensino médio há exatamente 20 anos. Esse ano faz 20 anos que eu saí do ensino médio, 2004. E a gente não tinha o privilégio que a gente tem hoje de internet e banda larga, conhecimento online, né? E toda a flexibilidade que ele dá. Você acabou de citar. Tem gente que não rende bem pela manhã. Então você tem uma plataforma online que consiga ajustar, que você consiga ajustar o seu estudo de acordo com a sua produtividade, já é um baita ganho. É um imenso. Você tem Por um ajuste. isso a Passei vai estar com você. É porque a dificuldade, na verdade, é identificar, né? É você saber associar e perceber, ter essa maturidade de pensar, olha, pela manhã eu não estudo. Eu tinha um pouco disso quando eu fiz o ensino médio, mas assim, não era um negócio pensado, era uma coisa reativa. Como assim? No meu ensino médio, eu não sei porquê, não sei qual é a explicação biológica ou psicológica, não entendo, mas eu simplesmente não conseguia abrir um livro com a luz do sol. Durante o dia. Esqueça. Eu ia para aula, etc. Mas sentar em casa 3 da tarde e abrir um livro, eu não conseguia. Agora, se precisasse esticar até 3 da manhã, ia tranquilo. Muito tranquilo. Questão do ritmo. Na época, eu seu adolescente, biorritmo. muito jovem, eu não tinha essa Exatamente. leitura. Eu era um incômodo que eu tinha, não conseguia, respeitava. E o pior, às vezes a gente violenta isso, né? Demais. Às vezes, assim, quando a gente é muito jovem, muitas vezes os pais até com uma certa boa vontade em relação que achar que certas imposições são produtivas, né? Tipo, eles são adolescentes, eles não sabem, a gente é mais maduro, mas eles também não têm essa flexibilidade. Não Tá tem. mudando um pouco isso, realmente, Tá. mas o ritmo também ainda não está adequado. Mas eu acho que a maioria Ainda mantém, ainda mantém é. essa ideia. Ainda Mantém essa ideia, e aí tem que chegar, almoçar e vai estudar agora. Talvez, e talvez não. Não sei, às vezes você estudando 6 horas de má vontade rende menos do que você estudar 2 horas com muita vontade. Com muita vontade. Então o fato é que, primeiro, a gente tem que construir esse caminho. Né? Qual é o teu caminho para você compreender a tua caminhada? Essa foi como o Rafinha falou. Então, veja, às vezes nem os pais entendem. E veja como isso também pode concorrer para um melhor ou menor aproveitamento do seu tempo. Exatamente. Porque vestibular é estratégia, galera. Você tem que ter uma estratégia de estudo, você tem que ter uma estratégia de tempo, estratégia de resolução de questões, para que você possa viabilizar, para que você possa ter mais produtividade. Perfeito. Né? Então, foi como o Rafinha falou. Muito bem. Assim, não é a quantidade, mas é a qualidade desse processo que vai lhe dar grande pegada. E a Passei tem essa pegada. Quer dizer, a nossa plataforma ela está toda estruturada para que você possa ter a todo momento, não só a orientação nela, naquilo que está escrito, como também dos nossos próprios orientadores, da galera que está, dessa imensa equipe que está organizada para te ajudar, inclusive nesse momento de construção da sua trajetória, né? Como pré-universitário. Sim, perfeito. É uma história linda, né? Ser pré-universitário, né? Não, isso aí no universitário também é bom, tem boas memórias, mas enfim. São duas alegrias, E olha que né? eu fiz física, mas voltando. Ô, Rafa, são duas alegrias. São duas né? alegrias. A de entrada e a de saída. A de saída. E o até logo, e o tchau. E o tchau. Ô, André, aí partindo dessa parte de se conhecer, aí você vai começar na parte pedagógica, na parte técnica, o primeiro passo é você saber o que estudar. Vou dar um exemplo prático. Quem vai fazer direito tem uma trilha mais específica, quem vai fazer medicina tem outra trilha mais específica, quem vai fazer outro curso qualquer, você fez literatura, eu fiz física, artes, o que for, cada um tem a sua trilha. Complementando um pouco o que você comentou em relação à individualidade, eu acho também que a gente tem uma cultura de que o sucesso na preparação tem que ser obrigatoriamente em 1 ano. Às vezes a pessoa saiu há 10 anos do ensino médio, aí quer resolver em 7 meses. Perfeito. Nem todos os ciclos duram 1 ano. Com certeza. Rafael, a Passei te dá a condição para passar em 1 ano? Dá. Agora, se você não passar, você fracassou? Não. O que tem que acontecer é que ao final da jornada você tem que ter evoluído. Entendeu? E a ideia é que a Passei faça você evoluir cada vez mais. Tanto é que nessa parte do que estudar, como é que você vai estudar,
logo na fundação, nas primeiras conversas, eu lembro que eu fiz um questionamento aqui interno, aí eu perguntei o seguinte: quem é que diz a um aluno que ele aprendeu? Na conversa com você, acho que eu falei isso também. Eu lembro que no debate a conclusão foi meio óbvia, que no fundo, quem diz é o próprio aluno. É o próprio aluno. Ele diz, é um sentimento que ele tem: eu aprendi, não aprendi, estou sabendo, não estou sabendo. Então, e outra pergunta que eu fiz importante foi a seguinte: o que é que nós ouvimos bastante durante o ano, do início ao fim? Tempo. Questionamento temporal. Não deu tempo, não vai dar tempo, não vou conseguir fazer os módulos todos, não vou conseguir estudar tudo, e etc. Foi a partir daí que, na época, surgiu a ideia inicial na minha cabeça de você ter um diagnóstico para você saber exatamente o que você tem que estudar. Porque, por exemplo, tudo bem que uma pessoa que há 10 anos saiu do ensino médio, provavelmente ela vai precisar estudar boa parte dos conteúdos, não tem muito o que fazer. Mas uma pessoa que já tentou uma vez ou duas, ela já tem um certo escopo, ela tem uma certa base, algum conhecimento prévio a pessoa tem. Então a ideia do diagnóstico na PACEI é basicamente essa. Lá na PACEI a gente tem um diagnóstico que funciona da seguinte maneira: você, em qualquer trilha que você vai começar a estudar, a gente quer saber o que é que você sabe, inclusive se você não sabe nada. Por quê? Porque a partir daí você vai ser orientado na sua jornada. Se você faz lá um determinado diagnóstico que detecta, por exemplo, em física, que você já sabe o movimento uniforme, para que você vai assistir às aulas novamente e fazer tudo de novo? Se você na prova diagnóstica já foi aprovado, siga a sua jornada. Então, quando a gente, de certo modo, entre aspas, tá, vende tempo, não é que a gente está... Porque muitas plataformas por aí, curso em geral, na verdade, eles vendem tempo em relação à estratégia. Como assim? Estatística. Olha, Rafael, estude em física, estude ondas, termologia, eletricidade, porque é o que cai. Eles pegam a estatística do que mais cai e falam que estão fazendo você ganhar tempo baseado somente em estatística. Mas a gente não. A gente quer que você ganhe tempo não estudando coisas que você já sabe. Porque às vezes o aluno começa em janeiro, pega o livro, aí ele vai lá, literatura, quinhentismo, né? Quinhentismo. Isso. Às vezes ele já sabe quinhentismo, tem bom conhecimento, tal, né? Da literatura brasileira e etc. Mas ele já sabe, mas por uma questão até de rotina, na cabeça dele, se é algum tipo de disciplina, ele vai fazer o livro do zero. Eu tenho que começar do zero, o ano do zero, vou fazer tudo do zero. Está perdendo um tempo ali. Verdade, então, quando a gente vende tempo, no fundo é um tempo estratégico, não é um tempo qualquer que a gente vende. Então, e isso entra nessa... E isso é muito importante, a sua fala é muito importante, porque também o aluno precisa romper essa cultura. Exatamente. Que ainda é uma cultura muito assim, escolar. Na verdade, ela é pré-escolar. Sim. Porque antes mesmo da gente entrar na escola, a gente era obrigado a ter que ver um monte de coisa. A gente tem uma carreira estudantil toda fundamentada num tipo de réplica, né? Em que você copia sempre as mesmas coisas. Perfeito. E pensa que você tem que dominar tudo, absolutamente tudo, quando você, na verdade, já conhece parte disso. Sim. Né? E aí você fica revisitando. Minha mãe costuma dizer bem assim: tá dando murro em ponta de faca. A aprendizagem. Gelo. A aprendizagem repetitiva começa quando você é bebê. Ele repete, diz a primeira palavra que ele fala. Às vezes você fala tanto, fale papai, fale mamãe. Ele fala outra palavra qualquer de tanto ouvir. De tanto ouvir. E isso vai levar até o ensino médio, para sempre. Não há uma aprendizagem baseada em desenvolvimento cognitivo. Isso. É tudo em repetição. Tudo em repetição. Repita, é isso, que é isso, que é isso. Tudo em repetição. Eu acho que a plataforma PACEI, você tem que estar preparado para isso. Né? A plataforma está pronta para receber um aluno que sabe administrar o seu tempo. Exatamente. E que precise entender e confiar que isso aqui você já teve um resultado positivo. Exatamente. Você já domina. Então você tem que caminhar naquilo que é seu calcanhar de Aquiles. Exatamente. Não sei se vocês lembram da história do calcanhar de Aquiles. Sim. Né? Que era o Aquiles, aquele personagem da Ilíada, não é? Que lutava ali com o Ulisses na Guerra de Troia. Tal. Teve um filme, foi Brad Pitt. Foi Brad Pitt. O moço bonito. Quando o Aquiles nasceu, a mãe o banhou no Rio do Esquecimento. E quando o banhou no Rio do Esquecimento, ela o segurou pelo calcanhar. Sim. Né? Então ele foi banhado no Rio do Esquecimento e ele todo, né, seria imortal, sim, invencível, exceto o calcanhar. Este calcanhar vai ser o motivo, uma flechada vai levá-lo à morte. E isso é um exemplo perfeito para você. Veja, você não pode cair na onda do calcanhar de Aquiles.
Só Exatamente. isso. Então você faz o diagnóstico, acompanha seus resultados, foca naquilo que é essencial, foca naquilo que os resultados estão te dando. Então isso, nossa, já dá um desafogo, né? Perfeito, perfeito. Já dá um desafogo. A gente, André, e assim, é uma coisa até engraçada. Quando alguém fica se perguntando, porque eu devo confiar nesses dois aí que estão falando, etc. Porque não começou ontem, né? Quantas e quantas histórias você já viu? Eu já vi um pouco menos, mas já vi um número também elevado de histórias de todo tipo. De pai de família que voltou, estudou e passou. Da pessoa que no ensino médio fez um outro curso porque na época não conseguiu fazer medicina, ou direito, ou o que for, fez qualquer outra coisa. E não, agora eu quero realizar meu sonho. Do pessoal que estuda numa escolinha no interior, que nunca teve estrutura e recomeçou. Então você tem inúmero. Eu tenho exemplo de qualquer coisa e você certamente também tem. Então é preciso confiar de que a gente não está falando isso à toa. Eu lembro de 2 casos, dentre vários, que foram significativos. Eu lembro eu não posso dizer o nome do aluno, né, evidentemente, mas ele batalhou durante 9 anos para entrar no curso de medicina. Sim. E veja só, ele assistia às aulas presenciais e ele frequentava uma excelente escola particular da cidade de Aracaju e estudava num excelente pré-universitário da cidade de Aracaju. Então vejam só, entendam bem o perfil dele. Ele era um aluno que tinha tempo de estudo, ele não trabalhava na época, ele conseguiu se dedicar o máximo possível à medicina, ele se aplicava todos os anos, mas ele não conseguia entender o que é que estava provocando. Sim. 9 anos, né? 9 anos. Acho que eu sei quem é, mas vá. Então, no final das contas, o que é que aconteceu? É muito provável que na vida dele, ele não tinha um diagnóstico como esse que nós temos. É muito provável, por vezes, que ele estivesse subestimando um pequeno detalhe. Sim. Porque, veja, é lógico que você vai estudar o seu peso, que você vai dar vazão nas matérias que você tem peso. Claro. Mas a prova do Enem é uma prova que exige consistência. Sim. Se você sabe a base, o que é que a TRI vai fazer? Opa, pode passar. Pode passar. Você sabe a base. Você dominou bem o início da prova. O nome técnico é coerência pedagógica. A coerência. Como é que você sabe função exponencial e não sabe tabuada? E não sabe tabuada. Como assim? Exatamente. Como é que você conseguiu resolver uma sequência de itens ditos como difíceis, né, de uma maior complexidade, se os básicos você não resolveu? Então vejam, observem só. Então o caminho essencial é esse. Né? É você entender sua caminhada. Se planeje, entenda a sua caminhada. A fala de Rafael foi muito justa. A gente tem muitos alunos que esquecem que nós temos um sistema educacional que não oferece as vagas tão sonhadas por todos nós. Nós temos assim concorrências em cursos que são absurdos. Nós temos estados que mal têm a federal. Perfeito. Né? Perfeito. Mal tem a federal. Dificilmente tem uma estadual para poder, né, equacionar melhor. E nem todos estão dispostos a encarar o ProUni e encarar qual o nome do outro? É ProUni e o FIES. Né? Então, a depender da tua meta, da tua caminhada, é muito importante que você tenha paciência consigo. Saiba que você vai aprender com o teu tempo. Né? Que você vai fazer a tua caminhada. É preciso que você se desgrude também desse condicionamento cultural. Eu não fui aprovado, então eu não vou ser aprovado nunca. Pelo contrário, né? É tudo uma construção. E todo o processo diagnóstico da plataforma vai lhe ajudar a você economizar nos conteúdos, a ganhar mais tempo, a ter maior produtividade e a chegar mais próximo do seu sonho. Bom, André, e aí você passa por essa etapa, identificar o que você tem que estudar, vai descobrir um diagnóstico lá na plataforma, em casa também, e aí você vai ter que saber como fazer isso também. Porque, tem que estudar tais tópicos. Ok. E aí como é que você vai fazer? Eu costumo dizer que isso é uma coisa muito pessoal. Eu até falei agora, dei o meu exemplo, que eu gostava muito de estudar durante a madrugada. Eu, particularmente, era a pessoa que estudava muito com prática. Então, até porque eu estava muito exato, a gente não era muito prática. Eu acredito que literatura você tem outros métodos, filmes e etc, etc. Mas assim, não sei se você concorda, mas eu acho que sim, que é uma coisa meio individual, né? O como estudar no fundo é individual. Cada um tem uma forma específica.
é bom você fazer resumos, né? O aluno sempre fazer suas anotações, fichamentos, mapas mentais, ajuda bastante. Passei, inclusive, a gente trabalha muito com isso. A gente tem mapas mentais, tem inclusive mapas mentais animados. E a gente dá lá uma gama de métodos que você pode aí puxar para você estudar. Pomodoro, dentre outros. Então, você vai acabar se adaptando e procurando o que é o melhor para você. Não existe uma regra. Passar no vestibular, ou se dá bem no Enem, não é uma receita de bolo. Não é pega um roteiro, segue e faz e é garantido sucesso. Você tem que ir se descobrindo, como você mesmo falou nesse aspecto aí. E a partir daí, você descobre o que vai estudar. Lá na Passeio, você vai conseguir descobrir o que estudar com o diagnóstico, vai conseguir saber também, ter muitas opções, um leque de opções para escolher como estudar, e você chega na parte final que envolve a prova. O que é que envolve a prova? Como é que você vai atacar a prova? Cheguei, vou fazer a prova, e aí? Começo por onde? Faço o quê? Deixo de fazer o quê? Vou para tal lado? E dentro da prova você ataca as questões, né? Porque, por exemplo, a prova do Enem é uma prova muito longa. Você tem aí 5 horas e meia num dos dias, né? Isso no segundo dia, não, no primeiro dia, e 5 horas no segundo dia. Então é uma prova muito longa. Se você não fizer uma gestão de tempo, você vai ter muito problema. Eu tive um professor, esse eu vou até dizer o nome. Sabe quem é esse professor Serafim? Sei, Quem é? Grande Serafas. Viajante. Então, ele é meu amigo pessoal, um abraço, Serafas. Ele uma vez falou uma frase quando eu fui aluno dele, em 2002, que eu nunca me saiu da cabeça. Ele dizia o seguinte: não existe que não dar tempo para fazer a prova. O que existe é você não estar preparado para fazer no tempo que te deram. A verdade é essa. É verdade. Não é que não deu tempo. Simplesmente você não estava suficientemente preparado para fazer no tempo que deram. Então, eu acho que assim, no frigir dos ovos, a palavra que guia a preparação é estratégia. É estratégia. Inclusive o pessoal diz que tem um tempo, né, mínimo, né, para resolução dos itens. Você divide mais ou menos pela quantidade, dá mais ou menos 3 minutos por 3 questão. 3 minutos certo. Que é um tempo médio, né? Se você fica um tempo muito longo numa questão, passe, siga a vida. Tem gente que tem um apego. Eu sei, mas eu consigo, mas não é possível que eu não sei essa. E aí você acaba ficando perdido na estratégia, né? Fica refém. Fica refém. Da Então, estratégia é realmente a grande chave na preparação e na aprovação, não é isso? Com certeza. É isso aí. Maravilha. Então, André, basicamente é isso. Retomando nosso papo de hoje. Importância. Autoconhecimento, que inclui o quê? Diagnóstico. O diagnóstico. Você você dentro do seu autoconhecimento, você tem que ser o diagnóstico do que você deve estudar. A partir daí, você vai ter que ver como estudar. Já falei e repito, aqui na Passeio você tem toda uma rotina, toda uma gama de sugestões para você saber exatamente como você deve estudar e se preparar nessa jornada, beleza? E aí tem a fase final, que são os últimos 2 processos, que inclui como você ataca uma prova, você vai direto ao ponto, né? A estratégia utilizada, além disso, como é que você vai atacar as questões, como é que você vai fazer, que estratégias, é outra coisa também que muita gente acaba não entendendo ou tem dificuldade de aceitar. Questões têm estratégia. Eu vou dar uma dica para linguagem, eu não sei, que eu sou horrível. De vez em quando eu faço o Enem, de brincadeira. Sim. Horroroso em linguagem. Mas enfim, para física, até uma recomendação que eu dou, básica, mas que parece besta, mas não é. Você lê o comando antes. O que é o comando no Enem? É o nome gourmet para a pergunta, é a pergunta. Então você lê o comando e depois você vai para o texto. Por quê? Porque quando você lê o texto, de maneira automática na sua cabeça, já passa, opa, isso aqui estava na pergunta. Então você faz toda essa correlação. Então as pessoas acham que isso simplesmente é aleatório, que é feito do nada, e não é. Em linguagem, você pode fazer a pergunta ao item. Né? Como então você lê o dessa. Item, vou fazer esse ano. Como você lê o item e aí você pega o período final e transforma a afirmação em pergunta. Gostei. Viu? Aí você descobre o que é que ele está pedindo. Muito boa estratégia. Você pega o final e transforma numa pergunta. Chama de ordem direta e inversa, né? Isso. Você vai transformar a afirmação numa interrogação. Perfeito. E aí você descobre o que é que o item está puxando da habilidade, da competência. Perfeito. Então é isso, pessoal. Você já sabe. Os 4 pilares principais para garantir a sua aprovação no vestibular ou no Enem. Primeiro, o que estudar. Depois, como você deve estudar. E por fim,
como é que se ataca uma prova e como resolver, como atacar essas questões. Eu tenho certeza que a Passei tem tudo isso para você. Acesse lá a plataforma, são planos extremamente acessíveis, tá? Pessoal, baratinho. Olha, 12 parcelinhas de menos de R$90. O plano completão, o Passei Med, que é o nosso plano mais completo, tem vários bônus, é o completo. Passei Med, tá 12 de R$ 84,90, salvo engano. Perfeito. André, baratinho. Mais barato. 2 ingressos no cinema. 2 ingressos isso aí. e Se o lanche. botar pipoca, botar aí já pipoca, passou já. Um refrigerante é R$80. Então é isso aí, pessoal. Bem baratinho, bem tranquilo, tá? Pra você. Então, quiser estudar comigo, Rafael, professor de física, com o André, o mestre aqui de literatura, uma lenda. Esse rapaz é uma lenda aqui, tá? Então é isso, pessoal. Tudo isso à sua disposição lá no nosso site, cursospassei.com.br. Tá aqui embaixo também na descrição, assim como todas as redes sociais. Tá com dúvida como estudar, como é que funciona a plataforma? Não se preocupa, manda um comentário aqui nesse vídeo, ou então manda um direct pra gente, que a gente vai responder. Valeu? André, querido, muito obrigado, viu? Querido, muito obrigado. Sempre uma honra te receber, tá bom? Tamo junto. Beijo! Pessoal, é isso aí. Um abraço, até a próxima. Até o próximo Pode Passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau.